A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou ministrar acerca das marcas, as marcas de Jesus. Vamos orar antes de iniciar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais esse dia, por mais essa ministração. Venha falar conosco, Pai, ensina-nos aquilo que o Senhor propôs. Fale aos nossos corações e ao nosso entendimento. Opere poderosamente neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler para iniciar na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 17. Apenas ele. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui de marcas do Senhor Jesus. Imaginamos quais sejam? Quais seriam essas marcas? Aliás, o que é marcas? O que são marcas? Marcas pode ser diversas coisas, irmãos. Desde marca de produto, né, como marcas de loja que tem um nome e zela pela sua marca, como marca de roupa, como pode ser a marca de uma ferida, uma cicatriz também é uma marca. Então, marcas pode ser diversas coisas, mas aqui o apóstolo Paulo está falando das marcas de Jesus. Como Jesus marcou a sociedade, como ele marcou o mundo. Irmãos, pense bem, Jesus marcou a sua época e a sociedade da época de tal forma que até hoje tem reflexo das suas marcas. Até hoje se ensina a sua palavra, até hoje se vive aquilo que ele ensinou. Nós que cremos no Senhor Jesus, fazemos de tudo isso, nos esforçamos para praticar o que ele ensinou. São as marcas que ele deixou. Marcas de amor, marcas de carinho, de atenção e, acima de tudo, marcas de retidão. Jesus ensinou a amar o próximo, a fazer ao próximo aquilo que você quer que faça para você mesmo. São marcas que ele deixou. E hoje eu quero meditar com você um pouco dessas marcas. Que marcas você tem deixado na sociedade? Quais as marcas estão ficando? Existem pessoas, irmão, que marcaram a sociedade de tal forma que até hoje estão vivendo ou pensando naquilo que ele ensinou, naquilo que ele deixou. Não apenas Jesus, muitas pessoas que marcaram a sociedade. Se nós pararmos para pensar, existem pessoas que marcaram o seu tempo de tal forma que até hoje se fala deles. Até hoje se pensa na maneira com que eles ensinaram, eles pensaram, como Sócrates, Platão, Aristóteles, são pensadores que na sua época marcaram a sua geração. Como muitos outros no decorrer do tempo, pessoas em que deixaram a sua marca na sociedade, na história, aqui no Brasil, Tiradentes, o Ayrton Senna na área do esporte, o Pelé também na área do esporte, no futebol. Quantas pessoas deixaram sua marca na sociedade? E a pergunta é, de que maneira eles deixaram? De maneira positiva ou negativa? E nós, o que estamos fazendo para deixar nossas marcas? Ah, pastor, mas eu vivo num lugar pequeno, tem pouca gente, e não tem como eu deixar minha marca. Tem, irmãos. Se nós pararmos para meditarmos, para pensar um pouco, as marcas que ficaram em nós vieram de alguém, vieram de algum lugar. Os nossos professores, os nossos patrões, os nossos amigos, mas acima de tudo nossos pais e avós, aqueles que nos ensinaram a pensar, a fazer a coisa certa. Quando errávamos, nos corrigia. Sim,
São essas pessoas que nos marcam as nossas vidas. Nossos chefes, no decorrer da vida, irmão, nós vamos passando por pessoas. As pessoas vão deixando suas marcas em nós e nós vamos deixando a nossa nas pessoas. Ninguém que passou por você não levou nada de você. Você não é tão pobre que não possa dar nada para alguém. Você dá exemplos, dá posicionamento. E nós recebemos também das pessoas esses exemplos. Pessoas que nos marcaram no decorrer da vida e até hoje têm marcado. São pastores, líderes, políticos, pessoas que nós admiramos ou que repudiamos. As pessoas que repudiamos, irmão, ao invés de deixar marcas, nós queremos que as marcas deles não nos marquem. Não queremos carregar aquele tipo de marca. Mas a que admiramos, nós queremos copiar. É uma marca. Queremos que ela marque o nosso procedimento, nossa maneira de agir, a nossa vida. E é disso que eu quero que você pense. As marcas de Jesus estão impregnadas em você? Ou em mim, né? Eu penso em mim também. O apóstolo Paulo fala que ninguém, né, podia mais constrangê-lo. Desde agora ninguém me inquiete. Ninguém mais podia inquietá-lo. Ele fala, porque eu já carrego, eu já trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando lemos esse versículo, a maioria das vezes nós imaginamos que essas marcas sejam a marca da cruz, né? A marca do cravo na mão, a marca da espada do lado, como Jesus, quando fala lá em João capítulo 20, ele fala para Tomé, né? Vamos ler? João 20, a partir do 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé, porém, respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. A partir desse dia, irmão, Tomé se tornou um crente fervoroso, se tornou não apenas um apóstolo que propagou a palavra de Deus, mas um evangelista ferrenho e foi pregando o evangelho desde ali, Jerusalém, onde vivia, até chegar na Índia, onde ele foi assassinado. O apóstolo Tomé, às vezes nós falamos, mas ele era incrédulo. Não, irmãos. Ele era incrédulo até esse dia, porque ele ficou com muita dúvida quando Jesus morreu, e ele falou, agora acabou tudo. Tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo em que eu fui atrás, agora acabou. E quando os apóstolos, outros 10 viram Jesus, eles não estavam juntos. E quando eles contaram, ele falou, eu não acredito em vocês, vocês estão brincando comigo. E então Jesus aparece de novo para os 11, aí ele está junto. E Jesus chega de propósito, porque Jesus queria que Tomé fosse potencializado, que usasse todo o seu potencial de seguidor de Jesus, aquele que viu os milagres, viu o operar de maravilhas de Jesus. Jesus queria que ele fosse um propagador das suas ideias, do evangelho, um propagador do reino de Deus, um pescador de homens, como ele prometeu a Pedro fazer dele um pescador de homens. E então ele vem nesse dia, aparece aos 11 e vem direto a Tomé, estende a mão e fala, aqui minha mão, põe o seu dedo. Como ele queria dizer em outras palavras, põe o seu dedo na minha marca, a marca do cravo. Põe o dedo aqui do lado, vê aqui, põe sua mão aqui do lado e vê a marca da lança do soldado romano quando furou o meu coração.
Em outras palavras, Jesus está falando, não despreza a marca que eu estou deixando na sua vida, Tomé. Porque você está me vendo, você está crendo, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós, irmãos, não vimos Jesus, vimos o testemunho. Ouvimos o testemunho porque ficou escrito para nós. Então, irmãos, essas marcas, as marcas de amor que Jesus deixou nos apóstolos, e os apóstolos propagou até nós, e o apóstolo Paulo, que não foi discípulo direto de Jesus, ele se converteu no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, se tornou o pregador mais ferrenho do evangelho na sua época. O apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, como é conhecido João. Então, o apóstolo Paulo começou a propagar todo o ensinamento de Jesus e ele começou a dizer, eu já trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ué, mas Paulo também tinha o sinal do escravo nas mãos? Tinha o sinal da lança no seu lado? Não. Paulo tinha vida com Deus. Ele, a partir do momento no caminho de Damasco, que ele se converteu, com a visão que ele teve de Jesus, ele nunca mais parou de pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho até uma determinada época, depois se retirou para aprender mais e ficou no deserto da Arábia aprendendo com o Espírito Santo. E quando ele volta pronto, disposto a testemunhar e a pregar o evangelho de Deus e propagar em todos o lugar que ele fosse, e assim ele fez. Até em lugares que ele nunca foi, ele mandou cartas para ensinar acerca de Jesus. Jesus o marcou de tamanha forma, mas de tamanha maneira que ele não descansava enquanto não pregava o evangelho. Ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Lá em 1 Coríntios ele diz isso. Então, irmãos, a pergunta é, quais as marcas de Jesus em nós? Será que nós não cansamos de pregar o evangelho? Pregamos o evangelho incessantemente, testemunhamos desse amor tão grande que foi até a cruz do Calvário, o amor de Jesus? Sim, o amor de Jesus foi tamanho, irmão, que ele não desistiu de nenhum de nós. Ele se entregou e foi até a cruz e morreu na cruz do Calvário. Entregou, derramou todo o teu sangue. E então no terceiro dia ele ressuscitou e preparou os apóstolos para proclamar o reino de Deus. E até hoje esse reino é propagado. Até hoje as marcas dele estão incrustadas na sociedade. E ela será até os fins do tempo, porque ele veio para isso, para nos levar para ele mesmo. Não podemos desistir agora, irmão. Não é uma dificuldade, não é uma situação adversa. Não podemos, irmãos, deixar situações adversas nos calar. Precisamos proclamar o evangelho de uma maneira ou de outra. A maneira mais eficaz de pregar o evangelho, irmão, é você vivendo o evangelho. As pessoas querem exemplos. E é disso que eu quero falar com você hoje, as marcas de Jesus, as marcas que Jesus impregnou em nós, as marcas de amor, as marcas para andar com ele. E Jesus, irmãos, andou por essa terra fazendo o amor, propagando o amor, ensinando a viver o amor de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala tanto do amor, das marcas de Jesus que Jesus deixou na vida dele, que ele deixa um capítulo em 1 Coríntios sobre isso. 1 Coríntios 13, ele fala do dom do amor. Mas no último versículo do capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí começa o versículo 13, o capítulo 13 de 1 Coríntios, que inicia assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E então ele começa a falar do amor, e ele fala que esse é o caminho mais excelente. E observe, irmãos, que o apóstolo Paulo,
ele não foi discípulo direto de Jesus, ele não foi um dos 12. Ele se converteu no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Então, ele começa dali, daquele momento, ele entra no seu ministério e começa a praticar. Até que lá na igreja de Antioquia, ele é separado junto com Barnabé a ser apóstolo. E então o apóstolo Paulo não para. E é incessante o seu trabalho pelo evangelho, pelo amor de Cristo. E ele vai testemunhando e trabalhando e vivendo o amor de Cristo. Mas eu imagino nos dias de hoje o apóstolo Paulo seria um apóstolo difícil de ser seguido. O apóstolo Paulo passou mais tempo preso que solto. Ele pregava, ele exortava, ele falava do amor de Deus a tal ponto que as autoridades se irritavam com ele e o prendiam. Ora ele estava preso por um motivo, ora ele estava preso por outro, mas ele não parava de pregar o evangelho. Ele continuava. Ele não ficava preso, não podia falar, ele escrevia e enviava as suas cartas. Por isso temos tantas cartas do apóstolo Paulo, porque ele era incansável em testemunhar desta marca de Jesus que ele trazia no corpo, o amor de Deus. E então aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala desse amor, o amor de Deus, o amor que tudo suporta, o amor que faz, o amor que não acusa, o amor que perdoa. Mas é bem interessante, irmão, que ele fala lá no final, ele dá uma situação, ele conta uma situação que eu quero ler para os irmãos. O versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Irmãos, ele diz que você só consegue. Ele fala que ele também errou, ele também fez coisas de menino, andou como menino, falava como menino, discorria como menino, agia como menino. Mas ele cresceu. E quando ele cresceu, ele parou com as coisas de menino. E o que eu entendo nessa conclusão dele, no capítulo 13, ele diz, olha, se você não amar com o amor de Deus, você ainda é menino. Eu também fui assim, mas eu cresci. E quando eu cresci, eu parei com as coisas de menino. E as coisas de menino, irmão, às vezes nós olhamos a sociedade, tem tantas coisas de menino, né? Coisa de menino é picuinha, irmãos. É picuinha, é fazer gracejo, é ficar fazendo birra, isso é coisa de menino. E às vezes, infelizmente, nós vemos bem perto de nós, quando não somos nós mesmos os birrentos, né? Ah, eu quero assim, se não for assim eu não quero. O apóstolo Paulo também diz, as marcas de Jesus só se tornaram efetivas em mim quando eu parei com as coisas de menino. Eu era menino, agia como menino, corria como menino, falava como menino, discorria como menino. Mas eu cresci e eu parei com as coisas de menino. Então, o amor que excede todo entendimento passou a ser eficaz na minha vida. Eu passei a perdoar toda acusação. Tudo que falavam contra mim, eu não revidava mais, eu perdoava. Tudo que me agredia, eu deixava para lá, eu perdoava. Todas as coisas contrárias, eu deixava para lá, porque eu deixei as coisas de menino. Irmãos, eu entendo que enquanto nós estivermos levando para o lado pessoal as coisas que já deveríamos deixar para lá, ainda somos meninos. O apóstolo Paulo está falando que no final vai ficar o amor, vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas das três, a maior é o amor. Então, enquanto nós estivermos fazendo birra, estivermos fazendo gracejo com as coisas de Deus, com a vida de Deus que deveríamos levar para marcar as pessoas, ainda não fomos marcados o suficiente por Jesus. Ainda estamos cheios de gracejo, de birras, de gracinhas.
Precisamos, irmão, urgentemente deixar as coisas de menino e passar a praticar o amor de Deus, que são as coisas de adulto. As coisas do crente adulto, a coisa do crente maduro, aquele que já não se fere com qualquer coisa, não se magoa com qualquer bobeira e deixa para lá. São dessas marcas que eu quero que você pare para pensar. As marcas que você vai deixar impregnado no próximo. Quando alguém te fere, você simplesmente perdoa e parte para a próxima etapa. Se a pessoa não quer mais se relacionar com você, problema dele. Você o perdoa e se coloca à disposição. Sou o mesmo cara, eu sou a mesma pessoa, eu ainda estou disponível, se você aceitar. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas, irmãos, e não deixa sinal nenhum, mas você deixa na vida dele. Mas tem pessoas que te marcam de tal forma que mesmo depois que elas foram embora, que elas morreram, você continua se lembrando, se lembra da alegria que ela tinha, se lembra dos prazeres que ela fazia, que ela se esforçava para te agradar. Se ela sabia que você gostava de algo, ela ia atrás e trazia para você só para te ver alegre. Quando ele descobria que você estava passando por uma situação adversa, ele criava uma situação para te animar. Essas pessoas, irmão, que nos marcam. Jesus marcou a sociedade de tal forma que 2020 anos depois, ainda estamos falando das marcas dele. É dessas marcas que eu quero que você se lembre. E é essas marcas que eu quero que você busque para marcar a sua vida, através de pessoas que ensinam de Jesus, através de pessoas que testemunham do amor de Deus e através da sua própria vida. Eu te convido a deixar com as meninices, passe a ser adulto, cresça no conhecimento e no amor de Deus. Passe a viver uma vida desprendida, uma vida que você fale o amor de Deus, não apenas por falar, mas porque você vive esse amor, você proclama o amor de Deus, porque ele é real para você. São dessas marcas que eu quero que você pare para pensar. Eu quero que você se lembre quando o apóstolo Paulo falava que ninguém mais o inquietava, porque ele já tinha no seu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas que eu quero que você passe a olhar. Se as pessoas lembram de você pelas marcas de Jesus ou pelas suas birras, pelas suas picuinhas, pelas suas emburrados. Irmãos, quantas pessoas adultas ainda se emburram com qualquer coisa. Você fala um negócio que ela não gosta e fala, não vou mais falar com você. Emburrei. Irmãos, quanta criancice existe no nosso meio. Quanta criancice, homens adultos, velhos já, ainda fazendo igual criança. E o apóstolo Paulo fala que ele também foi criança, ele também foi menino. E ele agiu como menino, andou como menino, falou igual menino. Mas chegou um dia que ele cresceu. E depois que ele cresceu, ele parou com todas as coisas de menino. E você, meu irmão? Minha irmã, você já parou com as coisas de menino? Ou você ainda se irrita por qualquer coisa? Você ainda briga por qualquer coisa? Você ainda corta amizade com as pessoas por qualquer coisa? E qualquer coisa que eu estou falando, irmão, é coisa séria. Não é qualquer coisinha porque não te deu uma bala para você chupar. Não. Qualquer coisa que eu falo é até crime. Alguém que comete um crime contra você. Você fica emburrado? Ou você ainda está disposto a perdoar? Está disposto a voltar atrás e começar de novo? É disso que eu estou falando. Eu quero que você medite, pense nisso. E se for necessário, chame, clame ao Deus do céu. Chame o Espírito Santo para vir te ajudar. Clame ao Senhor Jesus, que é puro amor. Ele é amor, irmão. Não tem nada dele que não seja amor. E ele vai te ensinar a andar com as marcas dele. Eu tenho clamado. Eu ainda preciso aprender mais. Eu preciso ainda mudar mais. Eu preciso crescer mais, me tornar um adulto melhor. A cada dia. Hoje eu sei que fui melhor que ontem. E amanhã eu quero ser melhor que hoje. Eu quero crescer cada vez mais
no amor de Deus, no conhecimento e no andar com Ele. É disso que eu quero que você busque, ou isso que eu quero que você medite. Eu deixo uma palavra de fé, uma palavra de confiança para você, para que você não desista, mas se esforce cada vez mais e que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude. Que as marcas dele sejam visíveis na sua vida, no seu dia a dia. Que o amor dele expanda não apenas o teu coração, mas a tua vida. E que exale de você a tal ponto de marcar todos quantos chegar perto de você. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por cada um que irá ver esse vídeo e ouvir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, cubra esta palavra com Tua sombra, envolva ela com Teu poder e mude-nos, Senhor, a cada dia, para que o Teu amor expanda em nós e exale de nós o testemunho do Teu amor e o Teu reino marque as pessoas ao nosso redor, que todos quantos chegaram até nós não saiam como chegaram, mas transformados, mudados, que as tuas marcas sejam permanentes em nossas vidas e na vida dos nossos amados e de todos quantos passar por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus seja sobre tua vida. Que a graça de Jesus que nos basta, venha sobre nós. E que a comunhão com o Espírito Santo venha revelar ainda mais o amor de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus, que Ele te guarde, te abençoe e te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.